Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa oitava aula de redação. Hoje vai ser a segunda aula que a gente vai tratar a respeito de correção de redação, certo? Vamos analisar uma correção aí de um dos colegas de vocês, ver os pontos fortes, os pontos fracos, o que precisa melhorar, o que tá bom, certo? E no final da aula eu já vou deixar o segundo tema de redação, que inclusive agora, como nós já temos, né, banca, né, pessoal, é a FGV que vai fazer esse concurso da Seduc. Aí, pessoal, a gente já só vai trabalhar temas da FGV a partir de agora, tá? A gente não vai mais trabalhar temas aleatórios e muito menos temas de outras bancas, certo? Então vamos lá, gente. Olha só. Antes de iniciar essa aula de correção de redação, eu quero mostrar para vocês, sempre, vou estar mostrando esse esqueleto de redação. É o esqueleto que eu montei para vocês, né? Para que vocês possam seguir para estar fazendo seus textos, né? Seguindo esse texto aqui, esse esqueleto, pessoal. Com certeza vocês vão conseguir tirar uma boa nota nesse concurso da Seduc Pará, beleza? Vamos lá, gente. Só relembrando aqui o nosso esqueleto para que vocês possam tirar a nota máxima aí na redação da Seduc. Bom, gente, lembrando mais uma vez, né? A redação de vocês ela vai ter 4 parágrafos, né? Certo? O primeiro parágrafo, galera, é a introdução. Essa introdução vocês devem fazer ali mais ou menos umas 7 linhas, tá, gente? Ah, professor, mas como é que eu vou conseguir isso aí? Vocês vão treinar, gente. Redação, galera, é treino, pessoal, né? É treino, é para isso que a gente tá passando os temas para vocês escreverem tudo e tal, mandarem para mim para eu corrigir, né, para eu passar o feedback para vocês, a correção. O segundo parágrafo, gente, ele deve ser desenvolvido ali em mais ou menos 8 linhas, né? Por que no desenvolvimento deve ter mais linhas do que na introdução, gente? Porque o desenvolvimento é justamente onde vocês vão colocar os argumentos de vocês. Então, né? É um parágrafo que tende a ser maior, tanto do que a introdução, do que a conclusão, beleza? Justamente por conta dessa estrutura de argumentação aí, né, gente? É um parágrafo mais robusto. Tanto o segundo parágrafo da redação de vocês quanto o terceiro são parágrafos que devem ser construídos em aproximadamente 8 linhas aí, tá? O segundo parágrafo é o desenvolvimento um, né? E o terceiro parágrafo é o desenvolvimento 2. E aí, por fim, gente, a conclusão, que também deve ser feita ali mais ou menos em 7 linhas, né? Que é o quarto parágrafo de vocês, tá, gente? Se vocês somarem, olha, 7 daqui com mais 8, com mais 8, mais 7, vai dar certinho, gente. 30 linhas, tá? Que é muito provavelmente a quantidade de linhas que a FGV vai cobrar lá no concurso de vocês da Seduc, beleza? Agora vamos destrinchar cada um desses parágrafos aí, o que aqui deve ter em cada um desses parágrafos, beleza? Gente, olhem só. É... O primeiro parágrafo, galera, ele vai ser dividido em 3 períodos, tá? Primeiro período, segundo período e terceiro período. Beleza? No primeiro período, gente, vocês já vão entrar com a apresentação do tema. Lembrando que eu já deixei modelos, né? Seguir os modelos de apresentação do tema. Até esqueci de colocar aqui no slide para vocês, mas eu acredito que vocês já sabem desses modelos, né? Vocês já assistiram às aulas anteriores. Seguir os modelos de apresentação do tema disponibilizados. Eu queria saber de vocês aí se vocês estão lembrados desses modelos de apresentação do tema que eu já passei para vocês aí em aulas anteriores de redação. Só me confirme aí com joinha se vocês lembram aí, pessoal, desses modelos aí de apresentação do tema, tá? Salvo engano, eu deixei 5 modelos de apresentação do tema para você, de apresentação do tema. O segundo período, aí beleza, a gente apresentou o tema, ponto. Aí agora você vem para o segundo período, né? O segundo período, gente, vocês já vão entrar com conectivo. Aí fica a critério de vocês. Ou vocês vão entrar com esse conectivo ou com esse outro aqui. Beleza? Aí jogou o conectivo, vejam que esses conectivos eles vêm seguido de vírgula. Depois do conectivo, você vai entrar com a sua tese. Professor, eu não lembro o que é a tese. Gente, a sua tese é a sua opinião sobre o tema, né? E essa opinião de vocês, pessoal, ela precisa ser clara, ela precisa ser específica. Não é para ficar tangenciando, ah, eu acredito que. Não, pessoal, tem que ser firme, né? Beleza?
Você faz a leitura do tema e depois você faz a apresentação do tema e depois você vai opinar sobre esse tema. Vai dizer se é positivo, se é negativo, se é bom, se é ruim. Lógico, de forma técnica, né? Em linguagem formal, linguagem acadêmica. Beleza? Depois que você jogar a sua tese, né? Você construir a sua tese lá no segundo período, você vai dar um pontinho, né? Ponto. Aí você já vem para o terceiro e último período da sua introdução. Aí você já vai entrar com o terceiro conectivo. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A banca FGV, ela é uma banca que ela é tarada por conectivo e ela exige conectivos dentro dos parágrafos da sua redação, beleza? É obrigatório vocês colocarem conectivos, senão vocês vão perder pontos. Aí, gente, para o terceiro período, você pode entrar aqui com, ou você entra com logo, ou você entra com o sendo assim, tá? São conectivos, inclusive conclusivos, né? Geralmente, pessoal, geralmente aqui, né, o terceiro e último período, ele vai ser um período conclusivo. Aí, beleza. Aí no terceiro período, né, depois que você jogar o conectivo, você vai apresentar dois argumentos aí que vão defender a sua tese. Então, gente, vejam só. Lembrando, né, pessoal, a redação, gente, é uma coisa vai puxando a outra. Você apresenta o tema, depois você entra com a sua tese, que nada mais é do que a sua opinião sobre o tema, e depois você vai jogar dois argumentos que vão defender a sua tese. Uma coisa vai puxando a outra. Façam isso que vai ser sucesso. Deixa eu ver quem é que já está presente aí. Adriana, Giovana, Elisete, a Érica, a Gláucia, a Ingrid e a Sebastiana. Tá bom. Beleza, pessoal. Tá dando para entender isso daí, gente? Sim ou não? Eu espero do fundo do meu coração que vocês já tenham assistido, quem não assistiu ao vivo, né? Nos momentos adequados, mas que já tenham lá na plataforma estudado as aulas anteriores de redação, porque senão não adianta nada, gente. Pegar o barco assim de redação pela metade do caminho, não adianta. Gente, tem que seguir a ordem lá das aulas. Olha, essa aqui já é a 8ª aula, então já tem 7 aulas de redação lá na plataforma para vocês. Assistam, reassistam, para que vocês possam se tornar excelentes, exímios aí em redação, beleza? Aí tranquilão, gente, né? Isso aqui, todo esse trabalho aqui, isso aqui vai ser feito em 7 linhas, né? Apresentação do tema, tese e apresentação dos dois argumentos. Aí, beleza, terminou a introdução, a gente já vem para o nosso segundo parágrafo, olha, que é o desenvolvimento 1. Pessoal, o objetivo desse primeiro parágrafo de desenvolvimento, por que ele é chamado de desenvolvimento 1? É porque, galera, ele vai falar sobre o primeiro argumento, cara. O primeiro argumento. Lembrando, né, que você citou o argumento lá na introdução. Então, são dois argumentos, né, que vocês citaram na introdução. O primeiro vai ser desenvolvido no primeiro parágrafo de desenvolvimento. E o segundo argumento, galerinha, vai ser desenvolvido no segundo parágrafo de desenvolvimento. Olha, vejam que realmente, né, uma coisa vai puxando a outra. Vamos lá, o desenvolvimento 1, que é o segundo parágrafo da redação de vocês. Gente, vocês já vão iniciar com um desses 4 conectivos aqui, ó. Ou você vai usar o primeiramente, vírgula, ou então inicialmente, vírgula, ou então em primeiro lugar, vírgula. Ou então, gente, vocês vão usar esse aqui, a princípio, vírgula. Pessoal, vejam só, eu tô dando 4 opções para vocês. Vocês têm que escolher somente um para a redação de vocês, aquele que mais lhe agrada. Eu tô dando 4 possibilidades aqui. Escolham um e já iniciem o seu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Depois que você colocar esse conectivo, aí você vai fazer o quê? Você vai fazer isso aqui, gente, olha. Apresentação e retomada do primeiro argumento, né? Isso aqui, pessoal, a gente chama de tópico frasal, tá? Tópico frasal. Beleza? Como é o tópico frasal do primeiro parágrafo de desenvolvimento, a gente vai chamar de tópico frasal 1, né? Porque é relacionado ao primeiro argumento, tá, gente? Pessoal, aqui não tem segredo. Entrou com conectivo, que pode ser um desses 4 aí depois você só apresenta o primeiro argumento. Vamos supor, primeiramente, vírgula, é importante falar acerca de tal coisa, que no caso é o seu primeiro argumento. Ponto final, já acabou, gente, já foi
o primeiro período aí do primeiro parágrafo de desenvolvimento. Agora já vamos entrar com o segundo conectivo, né? Desse parágrafo. Aqui eu estou dando duas opções para vocês. Ou vocês vão entrar com o nesse sentido, vírgula, ou então com o nesse viés, vírgula. Aí agora vocês... Aí, gente, agora é que são elas, né, pessoal? Essa parte aqui, galera, é a parte mais difícil, cara, da redação de vocês. É o desenvolvimento dos argumentos. Tanto do argumento 1 quanto do argumento 2, tá, pessoal? Certo, gente? É a parte mais difícil mesmo, tá? É o desenvolvimento dos argumentos. E aí, pessoal, inclusive, já tem aula lá na plataforma. A primeira aula eu falei sobre introdução, a segunda aula foi para falar sobre o desenvolvimento. Eu recomendo fortemente que antes de vocês escreverem essa redação, que eu vou deixar o tema hoje, né, que inclusive já foi cobrado em concurso de SEDUC, feito pela FGV, que vocês assistam a primeira, pelo menos assistir a primeira, a segunda e a terceira aula de redação que estão na plataforma. Reassistir, né? Beleza? Para que vocês façam um trabalho legal, tá? Gente, na segunda aula lá, que tá lá na plataforma, aula 2 de redação, eu falo sobre o desenvolvimento, né? Sobre os parágrafos de desenvolvimento. E aí eu apresento para vocês as estratégias argumentativas. São essas estratégias argumentativas que vocês vão utilizar na redação de vocês, que pode ser uma ilustração, pode ser exemplos, pode ser citação, relação de causa e efeito, entre outras. Tem outras lá na aula, né? Poderia até ter colocado aqui um etc. Então, gente, o que é que vocês têm que fazer aqui nesse segundo período dos parágrafos de desenvolvimento de vocês? Vocês vão precisar desenvolver, nesse caso aqui, no desenvolvimento 1, vocês vão desenvolver o primeiro argumento, através dessas estratégias argumentativas. Beleza? Aí desenvolver o primeiro argumento vai dar o ponto final, e aí você vem para o terceiro e último período aí desse parágrafo, que vocês vão usar um desses dois conectivos aqui, pode ser o destart ou o dessart, né, que são conectivos conclusivos. Aí colocou a vírgula, e aí vai fazer o fechamento das ideias apresentadas aqui, ó, né? Das ideias apresentadas no segundo período, mostrando o resultado disso que vocês apresentaram. Tem que mostrar o resultado, beleza? Aí, beleza, terminou o desenvolvimento 1, agora já vem para o desenvolvimento 2, que é o terceiro parágrafo da redação. Aí, olha só, gente, para iniciar esse segundo parágrafo de desenvolvimento, já tem outros exemplos aqui de conectivos. Além disso, ademais, ou então esse aqui, olha, outro sim, vírgula. Vocês vão escolher um desses três para iniciar o terceiro parágrafo. Gente, o terceiro parágrafo da redação de vocês, ele é uma cópia praticamente do segundo parágrafo, né? Beleza? Se aqui no primeiro parágrafo de desenvolvimento vocês apresentam e retomam o primeiro argumento, esse aqui é para o segundo argumento, olha. Apresentação e retomada do segundo argumento, que no caso vai ser o tópico frasal 2, né? Aí apresentou e retomou o segundo argumento, aí vai dar o ponto final e aí já vai entrar com um desses dois conectivos aqui, olha. Aí agora vocês vão desenvolver o segundo argumento. De novo, né? Vão utilizar uma dessas estratégias argumentativas aqui. Precisam desenvolver o segundo argumento. Aí depois que desenvolver o segundo argumento, dá ponto, e aí já vai entrar com um desses dois conectivos aqui, que também são conectivos conclusivos, né? Aqui eu deixei o assim ou então o desse modo. E aí vocês vão fazer o fechamento das ideias. Se aqui no primeiro parágrafo de desenvolvimento vocês vão mostrar o resultado do que vocês acabaram de falar, do que vocês acabaram de escrever, aqui vocês vão mostrar uma breve solução. Por exemplo, assim, vírgula, é importante que o governo promova políticas públicas que visem a melhoria da qualidade do ensino de crianças e adolescentes no Brasil. Ponto final. Não é preciso dizer de que forma é que isso vai ser feito. Isso aqui é uma breve solução. Você só aponta uma breve solução. Só isso, gente. Até porque é lá no parágrafo de conclusão que você vai ter realmente, né, que desenvolver toda a sua proposta de intervenção. Tranquilo? Que é justamente sobre esse parágrafo que nós vamos falar agora. O quarto e último parágrafo da redação de vocês, que é a conclusão. Aqui, gente, para iniciar o parágrafo de conclusão, ou vocês vão iniciar com o portanto, vírgula, ou então vocês podem iniciar com esse aqui, olha, infere-se, vírgula, portanto, vírgula.
Aí depois vocês vão entrar com a tese de vocês, só que agora é a tese parafraseada. Vejam o seguinte, gente, que a tese ela aparece 2 vezes na redação de vocês. Ela vai aparecer bem aqui, olha, onde eu estou marcando aqui para vocês, olha. A tese ela aparece na introdução e ela volta, gente, aqui na conclusão, olha. Só que aqui na conclusão ela vai voltar na forma de uma paráfrase. Ah, professor, eu não lembro o que é paráfrase. É a tese reescrita com outras palavras, né, gente? Com outras palavras. Mas a ideia é a mesma, tá? Só você reescrever a tese na forma de uma paráfrase, beleza? Coloca em outras palavras, né? Aí parafraseou a tese, vai dar o ponto, e aí já vai entrar com um desses dois conectivos aqui, olha, que pode ser ou o nesse aspecto ou dessa maneira, coloca a vírgula. E aí, gente, aqui sim, olha. Aqui que é a parte mais difícil da conclusão, ó, né? Percebam sempre, gente, que o segundo período ele vai ser a parte mais difícil, olha. O segundo período lá da introdução de vocês é onde vocês vão colocar a tese. O segundo período dos parágrafos de desenvolvimento é onde vocês vão desenvolver os argumentos, galera, os argumentos 1 e 2. E o segundo período da conclusão de vocês é onde vocês vão colocar a solução. Geralmente a banca ela traz um problema social. Ela fala sobre um problema da sociedade brasileira. E aí lá na conclusão você vai ter que colocar uma proposta de intervenção, né? Uma solução para esse problema. E essa solução precisa obrigatoriamente responder a 4 perguntas: quem deve fazer, o que deve ser feito, como deve ser feito e por que deve ser feito. Gente, vocês vão responder a essas 4 perguntas no segundo período da conclusão de vocês. Exemplo, vamos supor que o tema fosse sobre a violência nas escolas brasileiras. Né? Vocês sabem que nos últimos anos nós tivemos alguns casos, né, de infelizmente, gente, já teve alguns massacres, né, em algumas escolas brasileiras. Isso não é segredo para ninguém, né? O último foi em 2020, acho que foi 2022 ou 2023, gente, que teve em Goiás, numa creche, se eu não me engano, e foi um caos no Brasil todo, né? Eu lembro desse período. Eu não sei se vocês lembram aí, gente. Se vocês lembram, deixa o joinha aí só para eu saber se vocês realmente estão lembrados desse período que foi realmente caótico, né? Foi meio que uma epidemia no Brasil todo, várias ameaças, tudo e tal. E aí, gente, vamos supor que o tema fosse violência nas escolas brasileiras. Aí lá na conclusão de vocês, por exemplo, iriam colocar, vamos supor, né, que vocês utilizassem o nesse aspecto. Nesse aspecto, vírgula. Aí agora vamos para a solução. Quem deve fazer? Aí vamos pensar, gente, quem é que deve fazer? O governo, né? Lógico, é o governo, o poder público. O cidadão, ele não tem suporte para fazer isso daí. Quem tem suporte é o Estado. Então a gente pode colocar o Estado, né? Então, olha, nesse aspecto, vírgula, quem deve fazer? A gente pode pensar no Estado aqui, ó. Estado, pode colocar Estado, pode colocar poder público, né? Fica a critério de vocês. Pode colocar governo também, né? Certo? Coloca de uma forma mais geral, assim. Tem gente que fala, cabe ao presidente. Gente, só o presidente não resolve nada, galera. Né? Tem que ter outros políticos. Então, para você não ficar colocando, cabe ao presidente, cabe ao Senado, cabe ao Supremo Tribunal Federal. Não, gente, coloca cabe ao poder público, que fica melhor. Cabe ao Estado, né? Fica bem mais top. Certo? Então, vamos pensar. Quem deve fazer? O Estado. O que deve ser feito? O que deve ser feito é garantir a segurança nas escolas, né, gente? Nas instituições de ensino, né? Garantir a segurança nas instituições de ensino, certo? Como deve ser feito? De que forma é que deve ser feito? Pode ser feito um trabalho articulado, né, com as forças de segurança, articulação da escola com as forças de segurança. Com as forças de segurança. Pronto, olha, é algo plausível. Inclusive já está até sendo feito em algumas escolas, né? A polícia está nas escolas, tudo e tal. Por que deve ser feito? Para garantir
para garantir um ensino de qualidade, para garantir um ensino de qualidade, né? Pronto. Para garantir um ensino de qualidade. Então tem que responder essas 4 perguntinhas aí. Então vamos lá. Nesse aspecto, cabe ao Estado promover a garantia da segurança nas instituições de ensino por meio da articulação. Vírgula, o que pode ser feito por meio de parcerias entre as escolas e as forças de segurança pública. Vírgula. Ou então poderia até colocar um ponto em seguida, né, para não ficar um período muito longo. Pode dividir, né, gente? Não tem problema nenhum. Por meio dessa prática, há a possibilidade de se garantir um ensino mais seguro e de qualidade. Ponto final. Tá aí, gente, olha, já é uma proposta de intervenção respondendo as 4 perguntas, não tem problema nenhum, beleza? E aí a gente vem para o nosso último período, certo? Que já é a conclusão da conclusão. Que aí você vai entrar, olha, deixa eu só apagar aqui. Deixa eu só apagar aqui, tá? Gente, olha só. O terceiro período já é a conclusão da conclusão. Só apagar aqui, tá? Aí você vai usar esse conectivo bem aqui, gente, olha. Por conseguinte, vírgula. Aí você vai colocar uma frase, né? Que é uma frase de efeito. Uma consequência como uma frase de efeito. Por conseguinte, vírgula. Haverá a possibilidade de termos uma sociedade mais livre, justa e igualitária. Ponto final. Aí acabou a redação, gente. Beleza? Tudo bem, pessoal? Ficou compreendido isso daí, sim ou não? Só me confirme aí se está dando para entender. Certo? Depois eu vou colocar várias frases de efeitos aí para vocês. Eu não lembro se na aula de conclusão eu mostrei. Eu acho que eu mostrei lá. Depois vocês dão uma olhada lá na plataforma, na terceira aula, gente. Na terceira aula de redação, que eu falo sobre conclusão. Acho que lá eu mostro várias frases de efeito, modelos, né, de frases de efeito que vocês podem utilizar para fazer o fechamento aí da conclusão de vocês. Olha só, é importante salientar uma coisa para vocês, tá? Aqui, gente, olha só. A introdução geralmente são 3 períodos mesmo, tá? O primeiro período apresenta o tema, o segundo período a tese, o terceiro apresenta os argumentos. Eu, sinceramente, gente, eu não vejo muita necessidade de fazer a introdução em mais de 3 períodos, beleza? Não vejo necessidade. Agora, os outros parágrafos, os 2 parágrafos de desenvolvimento e a conclusão, não tem problema nenhum, tá, gente? Vocês colocarem, por exemplo, no máximo 4 períodos, tá, gente? Não mais do que isso também. No máximo 4 períodos. Vejam que esse esqueleto de redação que eu coloquei para vocês, ele é feito para 3 períodos em cada um dos parágrafos. Mas, mais uma vez eu ressalto, às vezes eu não vou querer que períodos sejam muito longos, tá? Então, para evitar períodos muito longos, vocês podem dividir aqui, olha, no segundo período, sempre no segundo, tá? Por exemplo, aqui, olha, desenvolvimento do argumento 1. Se, se vocês forem ver que vai ficar muito grande, vocês podem dividir esse período aqui, olha, desenvolvimento do argumento 1, vocês podem fazer em 2 períodos, tá? O desenvolvimento do argumento 2 também e a solução também, tá, gente? Aí, nesse caso aqui, se vocês fazerem isso, o que seria o fechamento das ideias, ele já vai estar no 4º período, né? O fechamento das ideias vai estar no 4º período e a consequência com frase de efeito da conclusão também vai estar no 4º período, beleza? Então, fica a critério de vocês. Se vocês acharem que o período vai ficar muito longo, dividam esse período em 2. Aí, no caso, nos parágrafos de desenvolvimento e na conclusão de vocês, pode ficar com 4 períodos no máximo. Ficou claro isso daí, gente? Sim ou não? Só me confirme. Se alguém tiver dúvida, quiser algum exemplo aí, né? De alguma explicação, né? Mas se vocês sabem o que é período, gente, eu acredito que não tem dúvida nenhuma. Beleza? Vocês sabem que todo parágrafo ele é dividido em períodos, né? Eu vou mostrar agora para vocês
um print, né, que eu peguei lá de uma redação de um de vocês aí, lógico que eu não vou falar quem foi, é sobre o tema da redação passada, né, que era o respeito às diferenças no ambiente escolar. Vocês lembram? Foi o primeiro tema que eu deixei lá na plataforma para vocês. O respeito, o respeito às diferenças no ambiente escolar, né? Olha, gente, e vocês estão agora, pessoal, com muito suporte, cara. Muito suporte teórico para escrever as redações de vocês. Porque, gente, olha só, vocês estão tendo aula de LDB, de BNCC, de autores pedagógicos, de DCNs. Acabamos de falar na aula passada de DCNs para o ensino fundamental, né? Que a questão do respeito, as diferenças é fundamental, né? Tá lá dentro de princípios éticos, inclusive. Vocês podem utilizar isso como argumento, cara, lá na construção dos parágrafos de desenvolvimento de vocês, né? De acordo com as diretrizes curriculares nacionais, o respeito às diferenças constitui um dos princípios éticos da educação brasileira. Olha só, gente, como fica robusta a redação de vocês, né? Bem articulada. Cara, vai ficar perfeito, tá? Vocês estão realmente cheios de teoria aí para escrever excelentes redações. Oi, Leide, pode falar. Leide, você levantou a mão, você quer fazer alguma pergunta? Seu microfone não tá ativado. Não sei se você vai escrever no chat. Não, Leide. Eu vou continuar aqui então, tá? Não sei se foi acidental aí. A mão levantada, né? Vamos lá, gente. Olha só, pessoal. Essa redação aqui, primeira coisa que eu trago para vocês. Esse espaço de margem aqui, ele tá muito bom, tá, gente? Tá muito bom mesmo. Beleza? Deixa eu ver que aqui a Leide, ela fez uma pergunta aqui, tá? Deixa eu falar uma. Gente, quando vocês quiserem apenas escrever. Ah, tá, tudo bem. Eu não sei se tu tentou utilizar o microfone e não pegou. Quando for apenas para escrever no chat, não é preciso levantar a mão, tá? Basta escrever no chat que eu vou olhar. Ah, sim, entendi, tranquilo. Aí quando for para usar o microfone, vocês podem levantar a mão. Beleza. Tá bem. A Leide está perguntando aqui, gente, se a banca não penaliza redações com esses começos idênticos decorados. Não, não, Leide, não se preocupe com isso não, tá? Não se preocupe. Até porque, imagina, né? Essas redações, pessoal, elas não vão cair na mão de um mesmo examinador, gente. Quem vai examinar essas redações são professores, né? E não é um professor só de redação, cara. Imagina, são milhares de redações. Então, vai uma redação para cá, outro para outro professor. Não tem a ver isso daí não, tá, gente? Não se preocupem com isso. Até porque, por exemplo, vocês estão estudando comigo, mas imagina, vocês são poucos alunos que estão estudando comigo dentro de milhares que vão fazer o concurso da SEDUC, que vão com outras técnicas, outras regras. Não se preocupem com isso não, tá, gente? Não se preocupem, beleza? Se penalizasse, eu não estaria ensinando vocês dessa forma, tá? O que eu tô trazendo aqui para vocês já é realmente algo. Inclusive, pessoal, eu vou fazer uma aula de redação para vocês apenas sobre redações da FGV nota máxima, galera. Eu já tenho essa aula preparada, inclusive, tá? Vou marcar para fazer essa aula com vocês, para vocês verem, né, como é simples, cara, fazer uma redação para conseguir uma nota máxima na FGV, beleza? Vamos lá, gente. Então aqui o espaço de margem está muito bom, tá? Tá excelente. Vejam que esse espaço de margem, o aluno aqui, ele fez questão de manter o mesmo tamanho, tá? Então tá tudo bem, aqui o espaço de margem tá perfeito. Respeitou a margem esquerda aqui, né? Eu não tô vendo, por exemplo, o aluno ultrapassando a linha delimitadora da margem esquerda, né? Não tem pedacinho de palavra para cá. Na direita também, né, gente? Olha, a direita também não, não tem pedaço de palavra ultrapassando, né? A margem direita. Esse aluno aqui, gente, essa redação aqui é de um aluno que ele já se prepara comigo desde 2023, cara. É de um aluno que já se prepara comigo desde 2023 para redação, certo? Então, logicamente que aqui a redação dele ele já tem bem, né, a estrutura. Percebam outra coisa aqui, gente. Olha só, tem muito aluno que deixa muito espaço em branco aqui, né? Esses espaços em branco às vezes são maiores, às vezes está mais coladinho aqui. Eu sempre faço questão de
de dizer, gente, o texto de vocês, ele tem que se aproximar o máximo possível aqui da linha da direita, olha. Ele só não pode ultrapassar, mas tem que chegar o mais perto possível, tá, gente? Então aqui esse aluno ele está cumprindo bastante essas exigências, olha, né? Vejam que ele não está ultrapassando, mas também não está deixando muitos espaços em branco para ficar muitos vácuos aqui, certo? Então aqui tá muito bom a questão da estrutura. A legibilidade tá top, né? Eu consigo ler, eu acredito que todos vocês aí também conseguem perceber de forma satisfatória aí a questão legível, né? Um texto bem legível. Agora vamos para o mais importante, né? Vamos para o mais importante, que é a ideia do aluno. Vamos ver como é que ele começou. Não há dúvidas de que as discussões sobre a importância do respeito às diferenças no ambiente escolar vem ganhando destaque na atualidade. Ponto final. Tô percebendo aqui que ele usou, tá, gente? Ele usou um dos modelos, né? Ele usou um dos modelos de apresentação do tema que eu já disponibilizei para vocês. Certo? Tudo bem? Ele usou o não há dúvida de que as discussões sobre tal coisa, aí sobre o tema é esse aqui, né? A importância do respeito, eu até esqueci de colocar aqui, olha, o tema, gente, era a importância do respeito, né? Esse aqui foi o tema, o primeiro tema que eu deixei para vocês, a importância do respeito às diferenças no ambiente escolar. Inclusive, gente, ele colocou certinho aqui, olha, a importância, fez a divisão silábica correta, né? Do respeito às diferenças. Olha, eu já tô vendo aqui um erro, né, de grafia, né? Do respeito às diferenças no ambiente escolar. Esse aqui é o tema, tá, gente? Então já fez a apresentação do tema, beleza? Já cumpriu um dos requisitos. Isso aqui é a apresentação do tema, né? É o tema. Vem ganhando destaque na atualidade, tá? Ponto final. Não tinha necessidade de colocar esse acento circunflexo aqui e nem esse acento circunflexo aqui, né? Isso aí a gente sabe que já foi retirado da ortografia brasileira, beleza? Então, na prática, pode ser que o aluno ele perca alguns décimos ali. Às vezes não é nem suficiente para tirar ponto do aluno, mas a não ser que seja muito, né? Que se repita bastante ao longo do texto. Aí, olha só, gente. O segundo período agora ele já vai entrar com conectivo. Tá aqui o conectivo, olha. Diante disso, vírgula. Vamos ver se ele está usando o conectivo. Tá aqui, olha. Ele usou esse conectivo aqui, gente. Olha. Diante disso, vírgula. Lá do nosso esqueleto de redação. Agora ele vai entrar com a tese, né, pessoal? Nota-se que. Vamos ver qual é a tese dele. Olha. A escola é um espaço de interação onde todos precisam aprender a conviver. Essa aqui é a tese dele, tá, gente? A escola é um espaço de interação onde todos precisam aprender a conviver. Não tinha necessidade dessa segunda vírgula aqui, né? A palavra onde não é precisa, ela tá entre vírgulas. Bastava essa primeira vírgula aqui, certo? É um espaço de interação, vírgula, onde todos precisam aprender a conviver. Então essa vírgula aqui não tem necessidade. Aí ponto final. Agora o que é que falta, gente? A apresentação dos dois argumentos. Aqui ele já apresenta mais um conectivo, né? Logo, vírgula, que é um conectivo conclusivo. Vejam aqui, gente, que ele fez essa introdução dele em 6 linhas, tá? Ah, professor, tem problema de eu fazer a minha introdução com 6 linhas? Não, gente. A média ali é 7 linhas, né? Vocês podem fazer com 6, não tem problema. O que não pode fazer é uma introdução com 4 linhas, né? Acho que até 5 vai, tá, gente? Mas menos de 5 não dá. Entre 5 e 7 linhas tá ótimo, beleza? Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aí. Isso aí é treino, professora Giovana. Isso aí não tem jeito, gente. Ah, minha dificuldade é grafia. Como é que você resolve essa dificuldade? Gente, praticando, treinando, escrevendo, né? Vocês sabem, inclusive, eu acho que foi na primeira aula de redação, eu já falei para vocês, existem 2 tipos de alfabeto, né? Existe o alfabeto. Existem 2 tipos de alfabetos. O alfabeto bastão, tá?
Eu vou até escrever, inclusive, no formato do próprio alfabeto bastão. É assim, né? Alfabeto bastão. E tem, né, gente, o alfabeto cursivo. O alfabeto cursivo já é mais ou menos assim, né? Eu já ia escrever bastão de novo. O alfabeto cursivo é assim, ó, né? Mais ou menos assim, tá? Então vocês vão escolher lá na prova de vocês se vocês vão usar a letra bastão ou a letra cursiva. Não recomendo misturar as letras, né, pessoal? Isso aí eu já dei aula sobre isso, gente, já tá na plataforma, tá? Por exemplo, vou escrever assim: a educação. Olha, isso aqui você está misturando, né, os alfabetos. A educação brasileira, né? Ó, veja que você está misturando aqui alfabeto com cursivo, gente. Isso aqui não é recomendável, beleza? Ou vocês usam o alfabeto bastão ou o alfabeto cursivo e tem que praticar, gente. Praticar, praticar, praticar. Se vocês tiverem dúvida, por exemplo, vejam que o professor, lá na redação dele, ele escreveu diferenças e colocou um acento circunflexo, né? Ele escreveu assim, ó. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vão lá no Google, escrevam a palavra. Ah, diferença tem acento. E vão estudando, gente, vão praticando, escrevendo, escrevendo, porque redação, galera, esse concurso da Seduc, não tenham dúvidas, pessoal, com certeza vai cair redação e é o que vai fazer a diferença, gente. É o que vai fazer a diferença aí na prova de vocês, pessoal. Quem tirar uma nota ali acima de 9 na redação, cara, com certeza vai ter uma posição ali no concurso muito top. Lógico, né? Não basta também ser só bom em redação e não estudar a parte objetiva, né? Mas eu tenho certeza que a parte objetiva vocês vão estudar, até porque também eu dou aula da parte objetiva para vocês, né? Conhecimentos pedagógicos, legislação da educação, as leis do Estado, né? O RJU, o PCCR, beleza? Então a gente vai trabalhar em todas as frentes possíveis para que vocês possam realmente tirar uma excelente nota. Então, pessoal, eu entendo, professora Giovana, mas aí é treino mesmo, treino, treino, treino. Se você fizer assim umas 3 redações, você já vai pegar as manhas, né? Você já não vai mais esquecer, decorar as letras, tudo. Escolha um dos dois alfabetos, tá, gente? Escolham ou o alfabeto bastão ou o alfabeto cursivo, tá, gente? O que for melhor para vocês. Eu, por exemplo, uso o alfabeto bastão, porque eu esqueço algumas letras cursivas, eu já tô mais acostumado a usar o bastão, tá? E o bastão não é escrever tudo assim, olha, né? Tem gente que pensa que isso aqui é o alfabeto, isso aqui é o alfabeto bastão, mas é o alfabeto bastão maiúsculo, beleza? Isso aqui tá errado também lá para redação, certo? Tudo bem, gente? Pensei que alguém mais tinha escrito. Vamos lá. Agora vamos ver os dois argumentos, né? A tese dele foi que a escola é um espaço de interação onde todos precisam aprender a conviver. Os dois argumentos dele, gente, tem que ser no sentido da tese. Logo, é fundamental destacar o combate ao preconceito. Olha, eu já imagino que o combate ao preconceito seja o primeiro argumento aqui do professor. O combate ao preconceito é o primeiro argumento. E o segundo, a valorização da diversidade. Tá tudo. Gostei, tá, pessoal? Não sei vocês aí, mas realmente combater o preconceito e valorizar a diversidade tem tudo a ver com a escola ser um espaço de interação onde todos precisam aprender a conviver. Sim ou não? Vocês concordam comigo? Tem ou não tem a ver, gente? Tem a ver, pessoal. Combater o preconceito e valorizar a diversidade não vai contribuir para que a escola seja um espaço de interação onde todos possam conviver de forma conjunta? Com certeza, faz sentido. Então, aqui no que diz respeito à coerência, tá muito bom. Beleza? Gente, olha só. Vamos dividir aqui. Eu sempre divido assim: 2,5 para a introdução, 2,5 para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, 2,5 para o segundo e 2,5 para a conclusão. Aí no final, se o aluno tirar 2,5 em tudo, eu dou 10. Aqui, gente, eu vi apenas alguns errinhos bem básicos, né? Eu daria 2,5 aqui para esse aluno
introdução dele sem pensar duas vezes, tá, gente? Então, daria nota máxima aqui. Não vejo nada que possa desabonar. Só dois errinhos bem básicos, né? Então, tudo bem, gente. Isso aqui não vai tirar ponto, não vai ser suficiente, né, para tirar. Agora, se isso se repetir, eu posso lá no outro parágrafo dar uma reduzida, né? Mas realmente, tá, eu daria nota máxima aqui para a introdução. Agora vamos, gente, para o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Lembrando que o primeiro argumento dele é esse aqui, olha, o combate ao preconceito. Então, pessoal, o primeiro parágrafo de desenvolvimento desse aluno aqui vai ter que falar sobre o combate ao preconceito. O combate ao preconceito vai ser o tópico frasal desse. Tem que ser, se não for, já vai perder muito ponto, tá, gente? Tem que falar sobre o combate ao preconceito, que é o primeiro argumento dele. Vamos lá. Olha só, eu já vi uma coisa aqui. Eu já vi uma coisa, que lá no esqueleto de redação, eu dei 4 formas de iniciar o parágrafo o primeiro parágrafo de desenvolvimento, que foi o primeiramente, o inicialmente, o em primeiro lugar e o a princípio. O professor aqui, ele não iniciou com nenhum desses 4 exemplos, com nenhum desses 4 modelos que eu dei. Ele começou com o diante desse cenário. Aí, pessoal, eu já vou dizer uma coisa para vocês. Eu prefiro que vocês realmente usem o esqueleto de redação. Até porque senão não seria preciso, né, eu fazer o esqueleto de redação, tá, gente? Porque, olha só, é melhor você colocar o primeiramente, vírgula, porque quando você coloca primeiramente, vírgula, já significa dizer que você já vai falar sobre o primeiro argumento. Isso já está na cabeça do examinador lá que vai ler a prova de vocês, tá? Aqui ele colocou como o diante desse cenário. Gente, é porque eu realmente gosto, né, de sempre frisar ali, né, pela questão da excelência, beleza? Então, eu não recomendo que vocês façam isso. Usem, gente, pode usar, tá? Um daqueles 4 modelos lá que fica melhor para vocês. Primeiramente, inicialmente, em primeiro lugar, ou então a princípio, beleza? Lógico que eu não vou tirar ponto aqui dele por conta do diante desse cenário. Só que cenário, gente, o que é cenário, pessoal? Cenário é algo que é muito amplo, galera, né? Cenário é algo que é muito amplo, tá? Então, né, para evitar certas coisas, é melhor usar um daqueles modelos que eu dei para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Diante desse cenário, vírgula, vale ressaltar que, olha, essa vírgula aqui tá errada, beleza? Aqui já perde ponto, galera, porque essa vírgula aqui, ela tá bem errada mesmo, né? Tá bem errada. Diante desse cenário, vale ressaltar que a escola deve combater todas as formas preconceituosas. Tá bom, gente, olha, né? Tópico frasal aqui, realmente, ele falou de combate ao preconceito. Tá aqui, ó. Vou até marcar para vocês da mesma cor, para vocês verem, beleza? Combater, olha, preconceito. É a mesma ideia, gente, do primeiro argumento. Aí, ponto final. Agora vamos para o segundo período, que é o mais difícil, porque vai entrar estratégia argumentativa. Aí eu dei 2 modelos de conectivos, nesse sentido ou nesse viés. Vamos ver. Ele usou, gente, o nesse sentido. Vírgula. Agora vamos ver qual foi a estratégia argumentativa dele. Se foi uma. Olha aqui os exemplos de estratégias argumentativas que eu dei. Ilustração, exemplo, citação, relação de causa e efeito, né? Tem outros. Vamos ver qual foi que ele usou. Nesse sentido, o ambiente escolar deve ser um espaço de acolhimento. Olha, de novo uma vírgula errada aqui, tá? Tá separando o sujeito, né, do complemento. Então, isso aqui, ele infelizmente vai perder um ponto por questão de pontuação. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês sobre vírgula, galera. Pessoal, vírgula, você só vai colocar se você tiver certeza. Se você ficar em dúvida, não coloca. Não coloque se você ficar em dúvida, tá, gente? E mais uma outra coisa, um texto cheio de vírgula é um texto que vai perder ponto lá na redação, tá? Os melhores textos são os textos que têm poucas vírgulas, tá? Isso aí é uma recomendação para vocês. Então, olha só, o ambiente escolar deve ser um espaço de acolhimento, interação e empatia, garantindo uma boa relação entre
os indivíduos, tá? Tudo bem, pessoal? O ambiente escolar deve ser um espaço de acolhimento, interação e empatia, garantindo. Esse garantindo aqui, ele poderia ter usado uma outra ideia, né, para gerar uma relação de causa e efeito aqui, certo? Garantindo uma boa relação entre os indivíduos. Ah, ele está usando o exemplo aqui, olha, disso, um exemplo disso, vírgula, ocorre nas práticas e dinâmicas de relação estudantil com propósito, faltou acento aqui, né? Com propósito de incentivar a socialização e a convivência. Olha, gente, olha só. Inclusive, vejam que ele usou o que eu falei para vocês. Ele dividiu o segundo período, que é o mais difícil, né? Onde você vai apresentar o seu argumento, ele dividiu em 2 períodos. Tá? Tá muito bom, senão ia ficar um período muito longo. Gostei, tá, gente? Gostei aqui. Ele usou a estratégia argumentativa do tipo exemplo, tá? Muito bom. Beleza? E agora ele vem para fechar o parágrafo, né? Destarte, olha, já entrou com conectivo conclusivo. Somente assim, não, gente, aí não dá para usar esses termos que vão fechar muito a ideia, né? Não, aqui não, tá, pessoal? Somente assim a escola proporciona a integração e o respeito mútuo. Então aqui, pessoal, 2 errinhos básicos, né? Fechar a ideia, ele poderia colocar destarte, vírgula. Não era nem preciso, eu poderia tirar aqui, olha, gente, somente assim tira. Colocava destarte, a escola proporcionará, olha, né? Proporcionará ideia de futuro. A escola, ou então poderia colocar destarte, vírgula, a escola poderá proporcionar, né? Acho que ficaria até melhor, tá, gente? Poderá proporcionar, ó, poderá proporcionar a integração e o respeito mútuo. Ponto final. Aí ficaria excelente, tá, gente? Mas cuidado com esse tipo aqui de colocação que vai fechar somente assim, como se não existissem outras formas da escola proporcionar a integração e o respeito mútuo. Então vejam só que, inclusive aqui nesse parágrafo, ele fez em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, né? Então tá muito bom, tá, gente? Realmente, pessoal, os parágrafos de desenvolvimento, eles vão ter mais linhas do que a introdução e do que a conclusão, né? Vejam que ele tirou uma linha da introdução e acrescentou aqui no desenvolvimento. Então tá bom, tá, gente? Mas aqui de 2,5, eu daria um 2 aqui para o professor, tá? Eu vou dar um 2 aqui para o professor. Tira meio pontinho por conta de 2 erros graves, né, de pontuação e essa ideia aqui de fechamento também. Beleza? Ficou claro aí, gente? Sim ou não? Tudo bem? Tranquilo? Tá dando para entender, pessoal? Sim ou não? A Ingrid tá dizendo que sim. Gente, vocês estão com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Tá dando para entender isso aqui, pessoal? Sim ou não, galera? Recomendo que vocês assistam, reassistam, né? Reassistam as aulas anteriores de redação, porque a gente esquece mesmo, tá bom? Então, aqui a estratégia argumentativa utilizada para o professor foi exemplos, tá? Gostei. Deixa eu ver aí. Érica, eu quero saber, tá dando para entender, querida? Elisete, a Glaucia, eu quero o Jefferson, eu quero saber se vocês estão entendendo aí, se vocês estão com alguma dúvida. A professora Adriana, que entrou recentemente no curso, não sei se já deu tempo de assistir às aulas anteriores de redação, a professora Sebastiana. Gente, eu realmente preciso saber se vocês estão entendendo. Eu sei que redação é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Tem gente que, quando cai em redação num concurso, já começa a ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Não, pessoal, redação é maravilhoso, galera, que venha no concurso, porque já vai eliminando um monte de gente. Beleza? E vocês vão se preparar, vão estudar, né, de forma assertiva para que essa primeira professora já passou agora, né? Agora você já vai ter, agora a segunda você vai ter que cumprir o prazo. Não só você, todos vocês, gente, pouquíssimos de vocês mandaram a redação do tema 1, galera. Eu acho que uns 7 só. Pessoal, vamos nos atentar. O concurso da Seduc daqui a pouco vai sair, tá? E vocês precisam, gente, fazer. Eu dei muito tempo, galera, para vocês, tá? Então, quem perdeu o primeiro tema, infelizmente já foi.
Agora vá fazer o segundo dentro do tempo, para não perder, beleza? Tranquilo? Tudo bem, gente. Tudo bem. Olha só, o segundo argumento do colega aqui foi a valorização da diversidade. Como o nosso tempo já está bem curto, eu só vou mostrar para vocês se aparece, né? Ver qual foi a estratégia argumentativa dele e a gente já passa para a conclusão. Eu ainda tenho que mostrar o tema de vocês, que vocês vão ter o tempo para fazer. Valorização da diversidade. Olha, ele já entrou com ademais, muito bom, né? Vamos ver quantas linhas ele usou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tem problema, tá, gente? 9 linhas. Lógico que aqui a conclusão dele vai ser em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Não tem problema, gente. Não tem problema nenhum, tá bom? Ademais, a convivência no ambiente escolar favorece a valorização da diversidade. Perfeito, gente. É perfeito, perfeito, perfeito. Tá aqui, olha. Segundo argumento dele, é o segundo tópico frasal, né? Valorização da diversidade. Gente, vejam como é simples, cara, fazer redação, galera. Não tem segredo, pessoal. Quem tem medo de redação, quem se preocupa é porque não tem noção da estrutura, tá perdido. E aí, realmente, pessoal, é caótico. Se você não sabe o que você está fazendo, é um caos, tá? Mas se você seguir a teoria, a técnica, gente, vai ficar perfeito, beleza? Então já entrou com a apresentação do segundo argumento, né? Deu o ponto final, já entrou com o conectivo, né? Seguido da vírgula. Agora vamos para o desenvolvimento desse argumento aqui, valorização da diversidade, que é o mais difícil. Vamos ver qual a estratégia que ele usou. Ao promover práticas pedagógicas que estimulem o respeito, a empatia, o combate à intolerância, né? Faltou aqui o acraseado. A escola proporcionará, né? Aos alunos. Não, não, tá bom, tá certo, proporciona. Tá certo. Proporciona aos alunos que é possível existir harmonia nas relações sociais. Ao promover práticas pedagógicas que estimulam o respeito, a empatia, o combate à intolerância, a escola proporciona aos alunos que é possível existir harmonia nas relações sociais. Certo. Nessa perspectiva, docentes e gestores são agentes importantes na mediação de conflitos e espaços democráticos. É uma causa. Ele meio que inverteu aqui a ordem de. Eu entendi que eu acredito que ele quis fazer uma relação de causa e efeito. Só que ele primeiro colocou o efeito, depois colocou a causa. Aí aqui o correto seria ele primeiro ter colocado a causa, né? E depois ter colocado o efeito. Ficaria melhor. Ele fez uma inversão aqui, né? Mas eu entendi. Mas infelizmente, né, o examinador vai acabar tirando um ponto porque ele inverteu. Primeiro seria interessante ele ter colocado, né, que os docentes e os gestores são importantes na mediação de conflitos e espaços democráticos. Aí depois ele colocar que, feito isso, iria haver a promoção, né, de empatia, de combate à intolerância, entre outros. Aí ficaria melhor. Aí agora vamos analisar o finalzinho aqui, olha. O fechamento, né? Assim, o ambiente de ensino deixa de ser um simples transmissor e passa a ser uma ferramenta de combate ao preconceito. Ah, eu senti necessidade aqui, porque lá no esqueleto eu falo que no fechamento do primeiro parágrafo de desenvolvimento tem que mostrar o resultado, e no segundo tem que mostrar uma breve solução, né? Aqui sim, aqui eu consigo ver o resultado, aqui eu consigo ver o resultado, mas no segundo aqui, gente, ele não colocou uma breve solução. Não tem problema, tá, gente? Isso aqui é meu mesmo, ele não vai perder ponto. Ah, não colocou uma breve solução, vai perder ponto. Não, não vai perder ponto. Só que eu recomendo que vocês façam de acordo com o esqueleto lá que eu tô mostrando, que é pra chegar no dia da prova vocês não se perderem, tá? Então aqui faltou uma breve solução, mas não vai perder ponto por isso. Ele só perderia ponto por conta dessa inversão aqui, né? De relação de causa e efeito. Aqui eu daria 2 também, tá, gente? Eu daria 2 aqui para esse segundo parágrafo. Então, gente, olha só, aqui na conclusão ele já entrou com o portanto, vírgula, então tá top. Agora, o que é que tem que vir depois do portanto, vírgula? A tese parafraseada. Vocês lembram da tese dele? A tese era, a escola é um espaço de interação onde todos precisam aprender a conviver. Então vamos ver se tá aqui essa ideia. A escola é um espaço de respeito às diferenças. Sim, concordo. Tá parafraseado, beleza? Então tá tudo bem.
Aí, ponto final. Nesse viés, entrou com conectivo, né? Cabe às instituições, faltou crase aqui, beleza? Ei, som. Tá sem áudio aí, gente? Porque aqui tá parecendo que tá com áudio aí, Ingrid. Pessoal, os outros aí, tá dando pra ouvir o áudio, sim ou não, gente? Só me confirme. Olha, Ingrid, tá no dispositivo dos outros colegas, o áudio tá aparecendo. Tenta sair e entrar novamente na reunião, por favor. Tu sai, aí vai lá no grupo, entra de novo no link, clica no volume, aí alguma coisa. Só me confirma depois se resolve, tá? Geralmente saindo e entrando novamente, né? Lógico. Fica até meio estranho isso. Resolve o problema, beleza? Enquanto isso, a gente continua e depois tu me confirma aí, viu, Ingrid? Então vamos lá, gente. Aí faltou crase aqui, né? Cabe às instituições de ensino, o poder, o poder público e comunidade. Olha, isso aqui tá faltando, né? No caso, aqui seria ao poder público e à comunidade, né? Beleza? Cabe às instituições de ensino, ao poder público e à comunidade promoverem ações para o enfrentamento ao preconceito e desvalorização das diferenças na escola. Promoverem ações para o enfrentamento ao preconceito e desvalorização das diferenças na escola. Para, para o enfrentamento ao preconceito, e aqui faltou um A, né? E a desvalorização das diferenças na escola. Tá, então aqui tem que responder aquelas 4 perguntas, né? Quem, vocês lembram das 4 perguntas? Quem, o que deve ser feito, como, quem, o que, como e por quê. Quem, o que, como e por quê. Vocês têm que decorar isso daí, tá, gente? Quem, o que, como e por quê, né? Por que deve ser feito. Então, quem deve fazer? Vamos ver aqui, olha. As instituições de ensino. Então, eu vou até marcar para vocês quem deve fazer. Aí ele colocou aqui, as instituições de ensino. Quem mais? Ele colocou o poder público e a comunidade. Então, olha só, gente. Ele colocou 3 órgãos que deve fazer, né? Vou até marcar aqui para vocês. Quem deve fazer? Aí ele colocou 3, não foi? As instituições de ensino. Instituições de ensino. O que mais que ele colocou? Poder público, não foi? Poder público. Ingrid, só me confirma, querida, se resolveu a tua situação aí. E a comunidade, não foi? Faltou ele especificar, né? Que comunidade? Comunidade escolar, né? Comunidade de bairro, comunidade local. Ah, beleza, show de bola. Então, quem deve fazer? Aí a próxima pergunta é o que deve ser feito, né? O que deve ser feito? O que deve ser feito? Vamos ver o que o professor colocou. Promoverem ações para o enfrentamento ao preconceito e à desvalorização das diferenças na escola. Então tá, promover ações para o enfrentamento ao preconceito e à desvalorização das diferenças na escola. Então ele colocou aqui, gente, olha, promover, né, ações para o enfrentamento ao preconceito e o que mais? E a desvalorização, né? E a desvalorização das diferenças na escola. Tudo bem, já respondeu 2 perguntas, tem a terceira, né? Como deve ser feito? Como deve ser feito? Vamos ver o que o professor respondeu. A forma que deve ser feito, né? Tá. Ponto final. Dessa maneira será possível. Não, aí, olha, já faltou responder 2 perguntas.
Tá, gente? Faltou responder duas perguntas. Faltou responder o que deve ser feito, perdão, como deve ser feito e por que deve ser feito. Faltou responder duas perguntas aqui, gente. Faltou responder essas duas aqui, olha. Aí já, infelizmente, vai haver uma perda de ponto considerável, né? Porque faltou responder duas perguntas. Aí ele já entra aqui, olha, com a frase de efeito. Ele usou muitas linhas para a frase de efeito. Dessa maneira, será possível construir uma sociedade mais justa e igualitária. Ponto. Por conseguinte, cumprirá a sua função de transformar vidas. Não, aí ficou até repetitivo, olha. Em uma sociedade justa e igualitária. Repetiu a mesma ideia, né? Aqui, pessoal, de 2,5, a gente vai estar tirando um. Daria para dar, galera, 1,75 aqui, tá? 1,75. Então, essa nota de redação, se a gente for somar, vai ser 2,5 com mais 2, né? 2,5. Vamos somar aqui, olha. 2,5 mais 2. Mais 2 de novo. Mais 1,75. Quanto é que vai dar isso daqui, ó? Quanto é que vai dar isso daqui, olha, gente? 2, 4, 6, 7, né? 7. 8,25, tá, pessoal? Não é uma nota ruim, tá? Não é uma nota ruim, mas vocês viram que o professor ele foi muito bem, logicamente, né? Faltou pouca coisa, galera. Faltou pouca coisa, cara, para obter, por exemplo, um 9,5, né? Quem sabe até mesmo um 10. Mas tá muito bom, gente. Tá no caminho, olha. 8,25. Vocês concordam comigo que é uma nota boa, sim ou não? Concordam, gente? Sim ou não que é uma nota boa? Mas daria para ter chegado mais longe, né? Faltou responder duas perguntas, teve inversão de ideia, alguns erros de pontuação, faltou crase, né? Mas foram umas duas vezes só que faltou crase, faltou um pouco de paralelismo sintático, né? Enfim, mas realmente nota 8,25, o professor tá no caminho, beleza? E com certeza ele vai assistir esse vídeo aí, vai corrigir essas questões. Já passei o feedback para ele e com certeza a próxima vai ser bem melhor. E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês o tema, o segundo tema que eu quero que vocês façam, tá? E eu espero que todos vocês aí que estão presentes, a galera que não tá, mas que vai assistir depois aí na plataforma, né? Que também faça esse tema e que procure, né, tá seguindo o que eu estou propondo para vocês, que é o esqueleto. Gente, olha só. Esse aqui é o segundo tema que eu trago para vocês, já é um tema de banca mesmo, né? Um tema da FGV, a banca que vai fazer o próximo concurso da SEDUC. Essa redação aqui, esse tema foi o da redação do último concurso da Secretaria de Educação do Estado do Tocantins, que foi em 2023, tá, pessoal? Vejam só qual foi essa redação aqui. O Brasil ainda sofre com diversos problemas sociais. Geralmente a FGV vai trazer problemas sociais, gente, não tem o que pensar, que se fazem presente nos mais variados setores, abrangendo uma grande parcela da população e aumentando nossos índices negativos em mortalidade, desnutrição. Já tá até colocando alguns exemplos aqui, né, de problemas sociais: analfabetismo, crimes, exclusão e tantos outros. Por isso, torna-se muito importante conhecer esses problemas e entender suas causas e identificar formas de combatê-los. Olha aí, gente. A FGV, galera, para quem estuda redação, ela já está até dizendo, né? O que é que ela quer que apareça na redação. Quando a gente fala de causas, pessoal, causas são os argumentos, galera. Então vocês podem utilizar como argumentos, né? Argumentos, lá na introdução de vocês, duas causas. Argumentos 1 e argumentos 2. Será a causa 1 e o argumento 2 vai ser a segunda causa, olha. A causa 2. Beleza? E quando ela fala identificar formas de combatê-los, ela está falando que ela quer proposta de intervenção lá na conclusão, que tem que responder aquelas 4 perguntas: quem, o que, como, por quê. Galera, dá para tirar 10, pessoal.
Em um texto dissertativo argumentativo, entre 20 e 30 linhas, redigido em linguagem culta, expresse sua opinião. Quando ela fala expresse sua opinião, o que é que ela está querendo? A tese, a sua opinião sobre o tema. Sobre o seguinte tema: qual o mais grave problema social do Brasil? Apresente suas causas, que são os dois argumentos, né? E formas de combatê-lo, que é a proposta de intervenção. Gente, vocês não poderiam pegar banca melhor para esse concurso da SEDUC do que a FGV, viu? Tranquilão, gente. Aí, pessoal, vejam que esse tema aqui dessa redação veio na forma de um ponto de interrogação. Isso aí vai ficar a critério de vocês. A banca aqui Esse aqui é o texto, né? Esse texto aqui é o texto motivador, né, pessoal? Esse texto aqui é o texto motivador, beleza? Isso aqui é o texto motivador. Vejam que ela deu alguns exemplos de problemas: mortalidade, desnutrição, analfabetismo, crimes, exclusão. Vocês podem usar um desses ou vocês podem pegar qualquer outro tema, gente. Qualquer outro tema. A banca deixou livre aqui, olha. Ah, professor, eu vou usar qual o mais grave problema social do Brasil? Eu vou usar que é o preconceito. Pronto, gente. É o preconceito, né? Preconceito. Preconceito racial, por exemplo, né? Certo? Enfim, gente, isso aí fica. A banca deixou livre para o aluno escolher. Vocês poderiam colocar que era a mortalidade, a nutrição, a saúde pública, né? Ou melhor dizendo, a falta de uma saúde pública de qualidade. Se a gente for pensar em educação, a falta de infraestrutura nas escolas. Sei lá, pessoal. Enfim, gente, a quantidade de problemas sociais que existe na sociedade brasileira, né? Poderia pegar qualquer um desses, né? E aí colocar e aí você vai ter que defender. Você coloca o seu pensamento e vai defender. Aí quando ele fala apresente suas causas, você ia apresentar duas causas do preconceito racial, duas causas, que poderia ser, por exemplo, poderia ser o histórico, né? O histórico de uma sociedade escravocrata no passado, né? Enfim, o histórico de uma sociedade escravocrata. Tô dando apenas exemplo aqui, tá, gente? Escravocrata. Poderia ser, você poderia colocar de outra forma, poderia ser a escravidão no Brasil, no passado, né, e tal. E, sei lá, desigualdade social, né? Enfim, gente, são duas causas. E lá na conclusão você vai colocar formas de combater o problema, né, que você escolher. Gente, tranquilão esse tema aí pra vocês, beleza? Fiquem à vontade. Pessoal, surgiu dúvida, vem no meu PV, faz a pergunta. Se você ficar com dúvida, vem no meu PV e pode fazer a pergunta. Beleza? Não tem problema nenhum. Tira uma foto do seu texto. Pessoal, tá certo isso aqui? Como é que tá? O que é que o senhor me recomenda? Pode tirar uma foto, mandar no meu PV, faz a pergunta aqui. Às vezes eu demoro para responder, porque, gente, às vezes eu tiro um tempo só para responder mensagem, tá? Mas se eu demorar para responder, não se preocupe que eu vou estar respondendo, beleza? E é isso, gente. Tudo certo? Alguma dúvida? Podemos encerrar, sim ou não, pessoal? Então, o que é que vocês vão fazer? Olhem só, vocês vão produzir um texto dissertativo argumentativo em até 30 linhas sobre esse tema. Qual o mais grave problema social do Brasil? Apresente suas causas e formas de combatê-lo. Data máxima para vocês entregarem até o final do mês, até dia 31 de julho. Quem não entregar até o dia 31 de julho, pessoal, infelizmente eu não vou mais aceitar depois dessa data. Aí já vai ter que aguardar o terceiro tema para poder se encaixar. Porque se eu não fizer isso daí, gente, não vamos ter assertividade, né? Vai virar uma bagunça, beleza? Então a gente precisa estipular datas. E aí o que é que vocês vão fazer? Lá na plataforma, eu vou deixar a folha de redação, né? Em PDF lá para vocês baixarem. Vocês vão baixar, vão imprimir essa folha. Aí vocês vão escrever a redação nessa folha, depois vocês vão escanear ou tirar uma foto. Tira uma foto legal, tá, gente? Bem legível. E aí lá na área do aluno, na área de vocês, vocês vão colocar essa foto lá como imagem. Beleza? Aí eu vou abaixar, vou corrigir, vou mandar o feedback lá na plataforma mesmo para vocês. Tá certo, gente? Tudo bem? Podemos encerrar, sim ou não? Pessoal, muito obrigado de coração, né, a todos que participaram, né?
Não se preocupem, tô aqui para ajudar vocês nesse percurso. Não vai ser difícil se vocês treinarem, né? Busquem escrever a redação de vocês ou no alfabeto bastão ou no alfabeto cursivo. Já dei aula disso, já tá na plataforma, já fiz todas as explicações. Qualquer dúvida podem vir no meu PV que eu vou ajudar vocês da melhor forma possível, beleza? Muito obrigado pela participação de todos e até amanhã. Valeu, pessoal.